Olá, a paz do Senhor. Eu quero hoje meditar sobre o que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, sobre as virtudes recomendadas. E sempre naquela linha de pensamento do aplicar a palavra de Deus. Ou seja, não basta apenas eu saber, conhecer a palavra e não aplicá-la. Não basta apenas amar de palavras. É preciso amar de fato, de verdade, como diz João, e como mostra Jesus Cristo em toda a sua caminhada. Né? No versículo 21 do capítulo 12 de Romanos, Paulo, é o último versículo, ele diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo aprendeu com Cristo a devolver aos outros o bem pelo mal recebido. Jesus mostra isto, né? Em toda a sua caminhada, quando ele diz dar a outra face, andar a segunda milha, né? Quando ele diz amar os inimigos, orar pelos que vos perseguem, toda essa mensagem de Jesus que os apóstolos pegaram, escreveram e a confirmaram, são mensagens difíceis para o nosso tempo e para as outras épocas também, porque elas contrariam aquilo que o mundo prega. Né? O mundo sempre diz que você deve devolver ao outro o mal recebido. A vingança, a reação imediata, e considera as pessoas que praticam a palavra de Deus como pessoas ingênuas, pessoas derrotadas, pessoas bobas, idiotas. Né? Por isso que não é fácil ser cristão. É fácil ser cristão nominal, né? Ser cristão da cultura brasileira, americana, europeia. Né? Mas ser cristão segundo Jesus Cristo é muito complicado, é muito difícil. Por isso que a Bíblia também nos diz que o Espírito Santo habita nos salvos, né? e os salvos são ajudados por esse poder sobrenatural, que é o poder de Deus, né? Ajudados a vencer as próprias dificuldades, as próprias limitações, né? E pela falta deste amor natural no ser humano, em nós. Deus diz também em Romanos que ele derrama do seu amor pelo Espírito Santo. E o fruto do Espírito é amor. E nós, assim, ganhamos a capacidade, os salvos, os crentes comprometidos, ganhamos a capacidade para viver a vida mais parecida, mais próxima com a vida de Jesus. Por isso que as pessoas que são cristãs, amadurecidas, adultas na fé, que conhecem a palavra de Deus, têm as experiências, né, com o Espírito Santo, essas pessoas elas vão dizer como Paulo: não se deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ele vai dizer no capítulo 12, detestai o mal, apegando-se ao bem. Ele vai também dizer: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Na oração, sede perseverantes, tende esperança, paciência. E ele ainda vai dizer: compartilhai as necessidades dos santos, né? As boas obras, praticai a hospitalidade, né? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Né? Porque está escrito, a palavra de Deus diz: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não nos compete a vingança.
Nós somos chamados como cristãos para vivermos dentro das doutrinas, dos ensinamentos, da vida cristã, daquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Paulo chega a dizer no versículo 20, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, quando você retribui o bem, o mal recebido, retribui com o bem, né? Então, as pessoas com esse espírito mal, ruim nos seus corações, nas suas mentes, ainda vencidas, né, por suas próprias paixões e pelas tentações, que ainda não estão vivendo a fé, ou nem têm essa fé cristã, quando elas são más, elas recebendo o perdão, a compreensão, o amor de pessoas cristãs, elas serão tocadas de alguma forma, né? Isso vai fazer diferença de alguma maneira na vida delas. E elas poderão, inclusive, se converterem a Jesus. E não mais serem pessoas amaldiçoadoras ou más, mas serem pessoas tomadas pelo Senhor Jesus, usadas pelo Espírito Santo, e aprenderão a amar, a servir, porque conhecem o seu Deus e querem viver segundo esse Deus. Também lá em Provérbios, só lembrando um versículo de Provérbios, lá no capítulo 17, versículo 13, vai dizer assim, quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Então a gente vê claramente, né? Não, o mal não compensa. Viver com o coração, com malícias, com maldade, tudo que a pessoa vê, a pessoa ouve, ela vê pelo lado sempre ruim, sempre pelo lado malicioso, né? Só fica julgando as pessoas, achando que tudo que elas fazem é com segundas intenções, né? É porque o que elas têm dentro já é mal. Os olhos dessas pessoas já são olhos maus, né? E por isso as suas atitudes também são más. As suas reações também são amarguradas, né? São de tristezas. Mas o cristão, aquele que já está amadurecido, amadurecendo, tem sido cheio do Espírito Santo, ele já olha com outros olhos. Seus olhos já são mais compreensivos, né? As suas reações são reações mais tardias, não são precipitadas. O cristão faz uma reflexão antes, ele pensa antes, ele se coloca diante de Deus, ele busca em oração, né? Ele tem disposição no coração para perdoar, para compreender, ele tem disposição para a reconciliação. É diferente o coração e a vontade e os sentimentos de uma pessoa que anda guiada pelo Espírito Santo, que anda nos caminhos do Espírito Santo, que anda em Jesus, com Jesus, e vive para servir a Deus, para amar, para adorar ao Senhor, porque ele tem dentro dele a chama, o poder do Espírito. Ele tem Jesus Cristo, o seu único e suficiente Salvador, o libertador. Por isso o bem que há nele é um bem produzido por Deus, que agora ele adquire e ele pode dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Deus abençoe a sua vida. Deus toque profundamente no seu coração e o ajude a vencer as dificuldades. Creia nisto. Busque a ajuda do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.